Boa noite, Kleber. Boa noite, Alex. Tudo bem? Tudo jóia? Quebrando a cabeça com aquela VA2, 2 sua ou 3, não sei. Nossa, meu Deus do céu. A dois mesmo. É 2, né? Dois. Eu Nossa. sabia que ali ia dar trabalho. A ideia era essa mesmo. Nossa. Mas o meu raciocínio tá certinho, sabe? Hum, Na maneira de fazer. Eu acho que a classificação é que tá errada, entendi, entendi. entendeu? Nós vamos dar uma passada nele hoje para tirar umas dúvidas. É, porque eu tirei um dozeavos, um dozeavos de férias, 13º proporcional, acho que fui na base de cálculo, tirei INSS, FGTS, Vale Transporte, Vale Refeição, somei Aham, total dos custos, né? Eu acho que é entendi. na classificação mesmo, mas vamos ver, né? Pode ser, pode ser. A gente vai fazer ela hoje? Não, Não, né? eu vou corrigir os exercícios. São dois de Aham, mão de obra e um de custos indiretos. E vou tirar as entendi, dúvidas do trabalho, entendeu? entendi. Ô, Kleber, você vai dar alguma orientação do Inter, individualmente? Ó, algumas pessoas que me mandaram, eu corrigi. Corrigi assim, né? Dei uma olhada, estava correto algumas coisas, né? Posso dar uma olhada e tirar as dúvidas também. É porque o nosso eu mandei direto para a Jaz, mas ela não falou se estava certo, não falou se estava errado, se tinha que fazer algum tipo de correção. Vou mandar para você amanhã, então, pode ser? Deixa eu ver, eu acho que a Jace, eu não sei se ela me mandou de vocês. Deixa eu ver aqui. Aí, Deixa eu ver aqui só um dia. tá. Isso eu acho que. Beleza. Boa noite. Alô, Eclef, boa noite, tudo bem? Tudo bom, professor? E o senhor? Tudo jóia também, graças a Deus. Ela me mandou de vocês. Alguma correção para fazer? Deixa eu te mandar o retorno que eu mandei para ela. Ah, tá. Seu número é o final 6528, não é isso? O meu número é 6528. Eu te mandei aí. Oi, Thaís, boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo jóia com você. Tudo bem.
Fala, João. Boa noite. Só um minutinho que nós já começaremos, tá bom? Pessoal, vamos lá? Vamos começar? Podemos? Professor, Oi. o que está de vermelho foi o que você pontuou? Sim. Ah, tá, beleza. Bom. Muito bem. Então, podemos então, né? Aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos corrigir os 3 exercícios que vocês ficaram de fazer, que é, deixa eu só ir liberando o pessoal aqui, que é 2 exercícios sobre mão de obra e 1 exercício sobre custos indiretos de fabricação, ok? Boa noite, Rayane. Boa noite, Camila. Boa noite, professor. Boa noite. Muito bem. Então, nós vamos corrigir esses 2 exercícios hoje, esses 3 exercícios, os 2 mão de obra, mais o de custos indiretos. Depois, nós vamos tirar as dúvidas do trabalho, que é para a semana que vem, né? E para a gente retomar a matéria. Eu não sei se vocês já fizeram as contas, mas nós temos aula hoje. Nós temos 4 aulas antes da prova, considerando a de hoje. 16,
23, 30 e 7. Eu nem sei se dia 7 vai ter aula, porque dia 8 é feriado na terça-feira, mas eu espero que tenha. Imagino que vai ter, porque não estou lembrado de ter visto nada diferente no calendário. Ok? Então, essas próximas aulas, eu vou prepará-los para a avaliação final. Ok? Infelizmente, a gente não vai conseguir ver a matéria toda. Isso, eu dou aula de custos desde 2001. E pelo primeiro semestre que eu não vou conseguir dar a matéria toda. Mas, natural, né? A gente cortou a carga pela metade, então realmente não tinha como. Mas assim, pelo menos os principais pontos a gente vai ver, e eu ainda vou ver se eu consigo dar pelo menos mais um tópico para vocês de custos para tomada de decisões, ok? Mas eu, sinceramente, agora não estou tão preocupado em dar mais conteúdo e vocês não ter condição de assimilar, de aprender, sem a gente assimilar e aprender o que a gente já fez. O objetivo do trabalho, ele é exatamente esse VA2 aí que vocês estão sofrendo. O objetivo dela é exatamente esse, né? De uma fixação da matéria que a gente viu até agora. Então, eu acredito que com a entrega do exercício, desse trabalho, com os exercícios que nós vamos corrigir hoje, e mais um exercício que eu vou mandar para vocês, a gente consiga dar uma alavancada na matéria que já foi dada e possamos dar um passo adiante, pelo menos na matéria de custos para decisões. Ok? Essa é a minha expectativa. Combinado? Boa noite, Thiago. Boa noite. Meio fechado aqui o som, mas tá bom. Tá, né? Maravilha. Acho Boa que tem noite alguns a todos. lugares que até acabou a luz. A Amanda falou que talvez ela não conseguiria participar, que né? Acabou a energia na casa dela. Um chuvão feio mesmo. E aqui, cara, aqui perto de casa quase não choveu, não, mas Né? ficou bem escuro. Eu estou na Pampulha, então aqui do meu escritório dá para ver até lá em cima no Vila da Serra. Do lado de lá estava um dilúvio. Também tô aqui no Pampulha, pessoal, tô aqui em Santa Amélia. Meu escritório é aqui na Abraão Caram, pertinho do Mineirão. Pertinho de mim, então. 2 quarteirões aqui do Mineirão. Muito Bem bem. longe, eu tô aqui. Oi? Do lado aqui de casa, pode até arrumar serviço para nós lá, Cleber. Tá fácil, né? Sim, você não vai gastar nem com o vale transporte. Vai não, né? Vai, nós estamos com vaga aberta para estágio. É uma empresa que está fazendo recrutamento. Posso indicar vocês para poder fazer o processo lá na empresa. Será um prazer. Já vai Qual com que a é minha a carga indicação. horária, professor? Oi? Qual que é a carga horária? 6 horas? 6 horas, Entendi. Tá? Mas aqui a gente tem um plano de cargos e salários que a pessoa entra como estágio e ela sabe os passos todos que ela tem que fazer para chegar a sócio. Não entendi. Então, hoje eu tenho 4, 5 sócios que começaram como estagiário aqui com a gente. Muito bem, pessoal. Voltando aqui então, chegou aí Marcelo, está chegando aí também o William. Pessoal, hoje eu vou um pouquinho mais lento. Estou com muita dor de cabeça, acho que eu estou com febre, então eu estou meio chumbrega hoje. Mas eu não poderia deixar de dar essa aula e corrigir esses exercícios para vocês poderem caminhar lá com o trabalho, né, dada aí a proximidade do final do semestre. Então, vou pedir só um pouquinho de paciência aí, qualquer coisa, tá bom? Mas podem interromper, fica à vontade. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente fazer a correção do exercício, ok?
Muito bem. Está vendo aí? Exercício de fixação? Sim. Muito bem. Então, esse primeiro exercício sobre mão de obra, ele pede para apurar o custo com mão de obra da indústria de sacolas seletiva limitada, considerando os dados Professor, abaixo. Oi, só te interromper, esse é o da aula 7? perfeitamente. Ah, tá. Ok? Considerando os dados abaixo e responder. Letra A, qual o custo com mão de obra direta na fabricação do produto? O custo com mão de obra indireta? Quantas horas por semana gasta em cada departamento? Quantas horas são necessárias, em média, para produzir cada unidade? E qual o custo com mão de obra direta por unidade produzida? E aqui nós temos os setores, o salário hora de cada setor e o número de empregados que trabalhou em cada dia. Então, no setor de corte, trabalharam 3 empregados na segunda. No setor de costura, trabalhou 1 empregado na segunda. Ninguém trabalhou no bordado na segunda-feira. E assim sucessivamente para os outros dias. Aí nós temos mais algumas informações complementares que nós vamos precisar para a fixação do exercício, que são as horas trabalhadas por dia por empregado, são 8 horas. Então, cada empregado desse trabalhou 8 horas por dia. Então, eu posso dizer que no setor de corte, na segunda-feira, tiveram 24 horas de trabalho, porque são 3 empregados, cada um trabalhando 8 horas, ok? Assim sucessivamente. Encargos sociais, calcular considerando o mínimo previsto na legislação, ok? O total da folha de pagamento na semana, já com os encargos, é R$ 6.500. E no período foram produzidas 350 sacolas. Ok? Muito bem. Se a gente analisar aqui as perguntas, está pedindo mão de obra direta, mão de obra indireta, né? Então, nós vamos ter que começar aí fazendo essa separação de mão de obra direta e indireta. E aí vai uma dica de custos, pessoal. Às vezes eu vejo, né? Sempre vi, o pessoal vai resolver exercício de custos, ele quer vir resolvendo aqui, para depois passar para a linha de baixo, sem ler o exercício todo. Exercício de custos, primeira coisa que a gente precisa fazer, ler o exercício todo, para você ver o conjunto de dados que você tem na mão para poder trabalhar. E aí depois focar, sim, no que está pedindo. Então, se primeiro está me pedindo aqui a mão de obra direta, então eu preciso separar então a mão de obra direta da indireta. Ok? Como que eu vou fazer isso? O que é mão de obra direta? São as horas efetivamente trabalhadas. Então, eu tenho aqui o número de empregados que trabalhou em cada dia, eu tenho que cada um trabalhou 8 horas, e eu tenho o salário hora. Então, com isso aqui, eu consigo achar as horas e o salário que foi empregado diretamente na produção, né? Nós vamos montar um outro quadrinho aqui, semelhante àquele, que eu tenho o setor, está dando para vocês enxergarem? Sim. Sim? Eu tenho aqui o setor, e aí eu tenho o salário direto por dia. Olha que eu não coloquei mão de obra direta. Por quê? Mão de obra direta é salário mais encargos. E aqui eu vou ter só o salário, eu não vou ter os encargos ainda. Então, eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Número de horas. Na segunda-feira foram 24 horas no setor de corte. Por quê? 3 empregados, vezes 8 horas cada um. 24 horas. Qual é o salário hora do setor de corte? R$ 2,00. 24 vezes 2, R$ 48,00. Então, na segunda-feira, R$ 48,00. Na terça-feira, eu tenho 2 empregados no setor de corte. Vezes 8 horas, 16 horas. O salário hora do setor de corte, R$ 2,00. 16 vezes 2, 32.
e assim sucessivamente até na sexta. A mesma coisa para a costura e a mesma coisa para o bordado. Ou seja, simplesmente nós pegamos o número de empregados vezes a quantidade de horas, vezes o salário hora de cada dia. No final, nós somamos. Então, o setor de corte nós temos 48 mais 32, mais 16, mais 32, mais 64, R$ 192 é o salário direto aplicado no setor de corte. Na costura deu R$ 408 e no bordado R$ 320. Ô, Kleber, Oi. depois tem como o senhor liberar esse documento para a gente? Tem. A correção, né? Eu coloco lá no grupo, tá? Obrigado. Ok? Pessoal, entendido até aqui? Entendido, Tiago? Sim. Sim? Sim. Tranquilo, professor? Sim. Ótimo. Aqui é Então, mais aqui, fácil. aqui, eu Aí tá tenho... tranquilo. Ótimo. Até aqui eu tenho salário direto. Né? Por que eu tenho salário e não mão de obra? Porque eu ainda não somei os encargos, ok? Então, de salário deu R$ 920. Agora eu vou calcular os encargos. Né? Aqui em cima fala que são os encargos mínimos obrigatórios por lei, o mínimo previsto na legislação. Então, qual que é o mínimo que a empresa tem que pagar? 1/12 de 13º salário. Né? Como que eu encontrei esse 76,67? 920 dividido por 12, 76,67. Ok? Férias, também é 1/12, o mesmo cálculo 13º, 920 dividido por 12. Adicional de férias, é o valor das férias dividido por 3, 25,56. Sobre o salário, que é 920, mais o 76,67 de 13º, mais o 76,67 de férias, mais o adicional de férias, sobre essa soma aqui toda, do salário até o adicional de férias, eu tenho que calcular INSS, que a alíquota vai ser 26,8%. Anota isso aí, porque na hora que vocês pegarem a correção, vocês entenderem. Por que 26,8%? Porque é 20% para o INSS, ok? Então, vai ser 20% para o INSS, mais 5,8% para terceiros. Pessoal, esses 25,8% sempre pode considerar isso. Eu não vou dar um percentual diferente para vocês. Tá? A gente teria um percentual diferente, por exemplo, na instituição financeira, em bancos, mas eu não vou pedir vocês para calcular custo de banco. Ok? Então, empresa comercial e empresa industrial é isso aí, 20 mais 5,8. O que vai mudar além disso? O SAT, que é o SAT, né, que é o Seguro de Acidente do Trabalho, que é o risco vezes o FAP. Né? Nesse caso aqui, eu já disse que é 1. Então, 20 mais 5,8 mais 1, 26,8. Foi o que eu calculei aqui. 26,8. Então, eu somei 920, 76, 76 e 25 vezes 26,8%, deu 294,50. O FGTS, ele tem a mesma base de cálculo do INSS. Então, é 920 mais 76, mais 76, mais 25, só que o FGTS é 8%. Padrão também, tá? FGTS 8%. Então, deu 87,91. Então, esses são os encargos mínimos. Olha que eu nem falei nada aí de vale transporte, vale refeição, nada disso. Então, se eu somar 920 com mais todos esses encargos, mais o 13º, mais férias, mais adicional de férias, mais INSS, mais FGTS, vai dar uma mão de obra direta total de R$ 1.481,30. E aqui é mão de obra direta mesmo. Por quê? Porque é salário mais encargos. Ok? Então, a minha mão de obra direta, R$ 1.481,30.
Eu dei uma informação aqui no exercício que o total da folha é 6.500. Se o total da folha é 6.500 e a minha mão de obra direta é 1.481,30, então a minha mão de obra indireta é 5.018,70. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Tranquilo? Que ótimo. Pessoal, essa é a base de cálculo que eu teria que fazer para responder as perguntas que estão aqui no início do exercício, da letra A até a letra E. Agora eu já consigo responder. Então, vamos lá. Primeira pergunta é: qual o custo com mão de obra direta na fabricação do produto? 1.481,30. Acabei de calcular aqui, ó, 1.481,30. Ok? Letra B. Qual o custo com mão de obra indireta? Está aqui a mão de obra indireta. 5.018,70. Depois ele pergunta: quantas horas por semana gasta em cada departamento? É só eu somar aqui, ó. 24 na segunda, mais 16 na terça, mais 8 na quarta, mais 16 na quinta, mais 32 na sexta. Deu 96 horas no corte, 136 horas na costura e 80 horas no bordado. Né? Só somei as horas aqui. Ok? Depois, quantas horas são necessárias para produzir cada unidade? Olha, se eu somar aqui o total de horas que eu gastei, que são 96 no corte, mais 136 na costura, mais 80 no bordado, vai dar 312 horas. Então, eu gastei um total de 312 horas. Para produzir quantas unidades? Ó, nessas 312 horas, eu produzi 350 sacolas. Então, se eu dividir 312 horas por 350 sacolas, dá 0,891 hora. Se eu transformar em 100 minutos, 53 minutos. Ou seja, para produzir cada sacola, eu levo, em média, 53 minutos. Ok? Muito bem. Depois pergunta: qual o custo com mão de obra direta por unidade produzida? Eu já sei que eu gastei de mão de obra direta R$ 1.481,30. Dividido pela quantidade produzida, que foi 350 sacolas, para produzir cada sacola, eu gastei de mão de obra direta R$ 4,23. Sopa. Entendido ou por entender? Entendido. Entendido? Ótimo. Pessoal, não deixa passar dúvida não, combinado? Muito bem. Vou mandar essa correção para vocês, tá ok? Vou anotar aqui para não esquecer. Enviar correção. Ok. Muito bem. Podemos ir para o exercício 2? O exercício 2 nos diz o seguinte, que é da aula 7 ainda. Com os dados abaixo, referente a janeiro, determinar o custo da mão de obra direta e indireta da indústria química Quissá Limitada. Então, aqui só estou pedindo o valor da mão de obra direta e indireta. Só isso. Ok? Então, vamos lá com os dados que nós temos. Salário pago para cada um dos 3 operadores de máquinas, R$ 4,00 por hora. Então, eu já estou dizendo que eu tenho 3 operadores de máquinas, que são operários diretos. Por que operário direto? Porque trabalham diretamente na produção, né? Estão operando máquina lá. Então, são 3 operadores, cada um ganhando R$ 4,00 por hora. Eu disse aqui que eles foram contratados para trabalhar 220 horas por mês. Então, aqui eu já consigo saber qual é o salário de cada operário.
Porque se ele foi contratado para trabalhar 220 horas e ganha R$ 4,00 por hora, então o salário dele é R$ 880 por mês. Ok? De cada operário. Tem um supervisor de produção que ganha R$ 2.800 por mês. Um funcionário que trabalha na manutenção de máquinas que ganha R$ 1.000 por mês. Esses dois aqui são operários indiretos. Eles estão dentro da fábrica, mas não trabalham diretamente na transformação do produto. Aqui o INSS, parte da empresa, também já dei, que é 26,8%, já dei a alíquota. FGTS eu também informei a alíquota, que é 8%, nem precisava, porque sempre é 8% mesmo. E aqui eu coloquei a informação de vale-refeição. O vale-refeição, por empregado, e somente de segunda a sexta, é de R$ 10 por dia. Então, os empregados só ganham vale-refeição de segunda a sexta, no valor de R$ 10 por dia. Se a gente vir aqui embaixo, nós vamos saber que de segunda a sexta tem 20 dias. Ok? E tem uma observação aqui que a empresa desconta do empregado o valor máximo permitido por lei. Qual é o valor máximo permitido por lei que a empresa pode descontar do empregado? 20%. 20%. Perfeitamente, 20%. Bom, depois nós temos a informação de vale-transporte. Ok? O vale-transporte por empregado e de segunda a sábado. Então, vale-refeição é só até sexta. Vale-transporte é de segunda a sábado. É de R$ 4,60 por dia. Então, R$ 4,60 por dia por empregado. Não é por passagem, é por dia. Como se ele pegasse 2 passagens de ida e volta de R$ 2,30. Ok? E a empresa desconta do empregado o valor máximo permitido por lei. Qual que é o máximo permitido por lei que eu posso descontar de vale-transporte? 6% acima do salário. 6% do salário ou o valor que o empregado gastou, não é isso? Dos dois, o menor. Ok? Isso. Muito bem. Aí depois eu tenho a informação que foi aplicado diretamente na produção por empregado, 6 horas de segunda a sexta e 3 horas aos sábados. Então, essa informação aqui, ela interessa mais para os operários diretos, para eu saber qual que é o valor da mão de obra direta. Porque os operários indiretos, eu não preciso dividir, porque eles já são mão de obra indireta. Eu tenho que dividir somente os operários diretos. Então, as horas aplicadas diretamente na produção, está aqui. E os dias úteis, que eu já falei, de segunda a sexta, tem nesse mês aqui do cálculo, tem 20 dias úteis e no sábado tem 4 dias. Muito bem. Então, vamos lá ao cálculo. Primeiro, eu vou calcular a minha mão de obra direta, ou seja, dos operários diretos. Então, eu tenho aqui salário dos operários diretos, R$ 2.640. Onde que eu achei esses 2.640? R$ 4,00 por hora. Isso, né? Isso. R$ 4,00 por hora, vezes 220 horas, dá R$ 880 por operário. São 3 operários, 2.640. Ok? O 13º salário é o valor do salário dividido por 12. Vai dar R$ 220. As férias também é o valor do salário dividido por 12, vai dar R$ 220 também. O adicional de férias é o valor das férias dividido por 3, R$ 73,33. O INSS incide sobre tudo, sobre salário, mais 13º, mais férias, mais adicional. Então, eu somei esse valor todo, vezes 26,8%, que é o que o exercício aqui determinou de INSS, 26,8%. Deu R$ 845,09. O FGTS tem a mesma base, ou seja, salário, 13º, férias e adicional, só que com a alíquota de 8%, que deu R$ 252,27. O vale-refeição
deu R$ 480. Por que R$ 480? Vou fazer aqui para vocês verem. Cada empregado ganha por dia R$ 10, vezes, e é de segunda a sexta, correto? Então, vezes 20 dias, cada empregado recebe por mês R$ 200. Como são 3 empregados, vai dar R$ 600. Se a empresa desconta 20% do empregado, o custo da empresa é 80%, porque 20% é a desconto do empregado. 600 vezes 80% vai dar R$ 480. Então, esse é o custo da empresa com Vale Transporte. Ok? Desculpa, com Vale Refeição. Vale Refeição. Isso. Já o Vale Transporte, nós primeiro vamos fazer a conta por empregado. O Vale Transporte diz aqui o seguinte. Vale Transporte. Diz lá que cada empregado recebe R$ 4,60 por dia, vezes 24 dias. Por que 24? Porque é 20 dias de segunda a sexta e mais 4 dias no sábado. Então, 24 dias. Dá R$ 110,40. Então, a empresa ela dá de Vale Transporte para cada empregado R$ 110,40. O limite que ela pode descontar do empregado é o salário dele vezes 6%, que é 880 vezes 6%, que vai dar R$ 52,80. Então, ó, a empresa deu para o empregado R$ 110,40 de vale e descontou dele R$ 52,80. Logo, o custo da empresa por empregado vai ser 110,40 menos 52,80. Vai ser 57,60, correto? Então, o custo da empresa por empregado é 57,60. Vamos recapitular aqui. Por quê? Porque ela dá para ele R$ 110,40 de vale, mas desconta dele só R$ 52,80. Então, a empresa banca a diferença, que é R$ 57,60. Como são 3 empregados, o custo da empresa com esses 3 empregados vai ser R$ 172,80. Está aqui. Então, esses são os encargos que nós temos aqui. Então, se eu somar salário, mais o 13º, mais as férias, mais adicional, mais INSS, mais FGTS, mais vale-refeição, mais vale-transporte, eu tenho que o total do salário mais encargos dos operários diretos, eu não estou dizendo ainda que é mão de obra direta, dos operários diretos é R$ 4.903,49. A mão de obra direta são as horas efetivamente trabalhadas. Então, vamos lá ver quantas horas que eles trabalharam. Eles trabalharam de segunda a sexta, eles trabalharam 6 horas por dia. E são 20 dias de segunda a sexta. Então, 6 vezes 20 vai dar quantas horas? R$120, professor. 120 horas. Mas eles trabalharam também no sábado. 3 horas no sábado durante 4 sábados. 3 vezes 4. 132. 12. Com mais 120. Então, as horas efetivamente trabalhadas foram 132 horas. Então, ó, eu tenho que 4.903,49, que é o total do salário mais os encargos, que foram para 220 horas, que é o tempo que eles foram contratados. Então, eu vou dividir por 220 e multiplicar por 132 horas. Aí sim eu tenho a mão de obra direta, que é 2.942,10 de mão de obra direta.
A mão de obra indireta, eu poderia só fazer a diferença, né? 4.903,49 menos 2.942,10. Mas eu posso fazer também pelo número de horas, porque eu sei se eles foram contratados para trabalhar 220 horas e efetivamente trabalharam 132, então 88 horas ficaram ociosas. Então é 4.903,49 dividido por 220 horas, para eu achar o valor hora, vezes 88 horas, 1.961,40 é a minha mão de obra indireta. Então, olha o que nós fizemos. Nós pegamos os operários diretos, que são os 3 operadores de máquina, calculamos o salário dele mais os encargos e dividimos eles entre mão de obra direta e mão de obra indireta. Entendido até aqui? Entendido. Ok. Agora, nós vamos calcular a mão de obra indireta do supervisor de produção e do funcionário de manutenção de máquinas, cujo salário dos dois é R$ 3.800. Então, vamos lá. Salário dos operários indiretos, R$ 3.800. 10º salário, 1/12, 316,67. Férias, 316,67 também, 1/12. 1/3 de férias, 105,56. Sobre tudo isso aqui, nós temos INSS, 26,8%, que vai dar 1.216,42. Sobre essa Aí você mesma fez base... separado, né, professor? Aí você fez tudo junto, né, professor? 1.000 mais 2.800, né? Isso, exatamente, os dois. Porque os Eu dois fiz são... separado. Não, mas não tem problema não. Não tem problema não. Uhum. Porque os dois são operários indiretos, então os dois vai ser mão de obra indireta, então dá para a gente fazer junto. Mas podia fazer separado também, sem problema. Beleza. Então o FGTS com a mesma base, 18%. O Vale-Refeição, o mesmo raciocínio lá de cima, só que vai ser R$ 200 por empregado, vezes 2 empregados, R$ 400. 80% de 400, 320. É só 2 empregados aqui. O Vale Transporte, nós temos que fazer separado para o supervisor de produção e para o funcionário de manutenção de máquinas. Por quê? Porque eles têm salário diferente. Nós já sabemos que o valor gasto é de R$ 110,40 por dia, que é R$ 4,60 vezes 24 dias. Então, é o valor que cada empregado gasta. Então, R$ 110,40. O supervisor de produção tem um salário de R$ 2.800. Então, se eu pegar R$ 2.800 vezes 6%, vai dar R$ 168. Olha, a empresa deu para ele R$ 110,40. 6% do salário dele dá R$ 168. Então, quanto que a empresa vai descontar dele? R$ 110,40. R$ 110,40, Igor. Então, se a empresa deu para o supervisor R$ 110,40 de vale e vai descontar dele R$ 110,40, a empresa, com esse supervisor de produção, não tem custo com vale transporte. Ok? Já o funcionário de manutenção, o salário dele é R$ 1.000. R$ 1.000 vezes 6% dá R$ 60. Então, a empresa deu para ele R$ 110,40 e vai descontar dele R$ 60. Logo, o custo da empresa é R$ 50,40. Ok? Que é o custo aqui com o Vale Transporte. Se eu somar o salário com mais todos os encargos aqui, semelhante ao que fizemos em cima, o total da minha mão de obra indireta parcial vai dar R$ 6.488,82. Por que parcial? Porque eu tenho uma outra mão de obra indireta aqui. Então, se eu somar minha mão de obra indireta total dos operários diretos, que é 1.961,40, mais dos operários indiretos, que é 6.488,82, a minha mão de obra indireta é 8.450,22.
Então, voltando ao que o exercício perguntou, qual o custo com mão de obra direta e mão de obra indireta? Está aqui. Mão de obra direta, R$ 2.942,10. Mão de obra indireta, R$ 8.450,22. Só isso. O professor, volta onde você conseguiu achar o 8.450? Foi a mão de obra indireta aqui de 6.488,82, desse aqui que a gente acabou de calcular, mais as horas ociosas dos operários diretos aqui em cima, que é 1.961,40. Então, as horas ociosas dos operários diretos, mais a totalidade de horas dos operários indiretos, vai me dar a minha mão de obra indireta total. Entendeu, Igor? Entendi. Essa parte aí eu não sabia, não. Lembra quando a gente, eu não sei se você estava na aula, quando a gente explicou mão de obra indireta, que a gente falou que a gente primeiro precisava entender operários diretos. Porque os operários diretos, eles se dividem em duas. Né? Nós temos que separar. As horas efetivamente trabalhadas é mão de obra direta. As horas não trabalhadas é mão de obra indireta. E os operários indiretos é todo mão de obra indireta. Então, a mão de obra indireta ela é composta de duas parcelas. As horas ociosas dos operários diretos, mais a totalidade dos operários indiretos. Por isso que tem que somar as duas. Combinado? Pessoal, dúvida até aqui? Combinado. Tranquilo, né? Tranquilo. Eu faço que essa matéria é top, é light, é mole, vocês não acreditam. Vocês que ficam arrumando confusão aí, caçando encrenca onde não tem. O trabalho que diga, né? Trabalhozinho bom, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Quando a gente aprende é top, mas antes é muito ruim. Sempre é bom, só. Muito bem, podemos ir para o exercício da aula 10? Então vamos lá. Aqui nós já vamos falar de custos indiretos. Não consegui fazer não, professor. Não, né? Tranquilo. Eu vou depois mandar para vocês um exercício que nós vamos apurar o custo com matéria-prima, com mão de obra e o CIF. Né? Apurar o custo todo. Né? Que aí vai ser, inclusive, uma base para a nossa prova. Aqui diz o seguinte: com base nos dados abaixo da indústria ABC, responder as questões propostas. Então, nós temos aqui umas informações de custos. Matéria-prima, mão de obra direta, mão de obra indireta, aluguel da fábrica, energia elétrica da fábrica e seguro da fábrica. Ok? Então, se eu já dei aqui a mão de obra, então significa que já está com os encargos. Então, não preciso fazer nada. E aí eu tenho outras informações, dizendo que no mês foram iniciadas 300 unidades do produto A e 400 unidades do produto B. Que não havia estoque inicial e nesse mês foram vendidas 200 unidades de A e 250 de B. Então, eu produzi 300 unidades e vendi 200. De B, eu produzi 400 unidades e vendi 250. Ok? Muito bem. O preço de venda é 60% acima do custo unitário. Então, nós vamos ter que calcular o custo unitário primeiro para a gente achar esse preço de venda. E aí, daqui para baixo, eu vou começar a colocar os critérios que nós vamos utilizar para separar esse custo entre os produtos A e B. Então, eu tenho um custo de matéria-prima de 8.000. Como que nós vamos dividir essa matéria-prima entre os produtos A e B? Então, diz aqui, ó. Matéria-prima foi utilizada 60% para o produto A e o restante para o produto B. Então, 60% para A, 40% para B. A mão de obra direta, eu já dei o valor pronto. 4.000 para o produto A e 2.500 para o produto B. Coração bom. A mão de obra indireta são rateadas conforme as horas gastas para a produção.
sendo que cada unidade de A gasta 1 hora e cada de B gasta 1 hora e meia. O aluguel e o seguro é rateado na proporção da área ocupada, sendo que o produto A ocupa 60 metros e o produto B ocupa 80 metros. A energia elétrica é rateada na proporção da quantidade produzida, ou seja, nessa proporção aqui de 300 e 400, e não há estoque final de produtos em elaboração. Muito bem. E aí eu vou pedir estoque final de produtos acabados e o lucro bruto da empresa. Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos. Pessoal, toda vez que um exercício estiver pedindo, e a gente vai pedir isso daqui para frente, valor de estoque final ou valor do lucro bruto, já pensa assim na cabeça de vocês. Eu vou precisar achar o custo unitário. Então, toda vez que eu vou procurar estoque final de produto acabado e lucro bruto, eu preciso achar o custo unitário. Combinado? Então, vou ter que calcular o custo unitário. Então, sempre. Então, vamos lá perseguir o custo unitário. Para eu calcular o custo unitário, eu vou ter que fazer o rateio dos custos entre os produtos A e B. Então, a minha matéria-prima, que é de 8.000, lá em cima diz que é 60 para o produto A e o restante para o produto B. Então, 8.000 vezes 60%, 4.800. 8.000 vezes 40%, que é o restante, 3.200. Pronto, rateei a matéria-prima entre os produtos A e B. A mão de obra indireta, a mão de obra direta, o exercício já falou como que é para ratear. Ela é de 6.500 no total. O exercício falou que é 4.000 para o produto A e 2.500 para o produto B. Então está aqui, 4.000 para A e 2.500 para B. A mão de obra indireta, essa aqui merece um pouquinho mais de atenção. Porque diz aqui, ó, que é proporcional às horas gastas para a produção, sendo que cada unidade de A gasta 1 hora e cada unidade de B gasta 1 hora e meia. Olha, se eu produzir 300 unidades de A, então em A eu gastei 300 horas. Se cada unidade de B gasta 1 hora e meia e eu produzir 400 unidades, 400 vezes 1,5, então eu gastei 600 horas. 300 horas com mais 600 horas, então eu gastei um total de 900 horas. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, cada unidade de A gastou 300 horas e cada unidade de B 600 horas. Então, o que eu vou fazer? Pegar 4.200, que é a minha mão de obra indireta, dividir por 900, para eu achar o valor por hora. Depois multiplicar pela hora de cada produto. Então, 4.200 dividido por 900 vezes 300 dá 1.400. 4.200 dividido por 900 vezes 600 horas dá 2.800. Pronto, rateei a mão de obra indireta entre A e B. Pessoal, se não ficar claro, não me interrompe, ok? E como ninguém está falando nada, eu estou entendendo que está entendendo. Tá bom? Depois, o aluguel da fábrica diz lá no enunciado que é de acordo com a área ocupada, sendo 60 metros para o produto A e o produto B ocupa 80 metros. Então, significa que eu tenho uma área geral de 140 metros. Então, eu vou pegar os 2.600 dividido por 140 metros, vou achar o valor por metro. Vezes 60 metros do produto A, 1.114,29. Vezes 80 metros do produto B, 1.485,71. Então, é o valor dividido pela metragem total, para achar o valor por metro, vezes a metragem de A e vezes a metragem de B. A energia elétrica, diz lá em cima que é conforme a quantidade produzida. E a quantidade produzida é 300 unidades de A e 400 unidades de B. Ou seja, um total de 700 unidades. Então, eu vou pegar 1.800
dividido por 700 unidades, que é o total, vezes 300, aí eu vou achar o valor por unidade, vezes 300 unidades, 771,43 é o valor de A, vezes 400 unidades, 1.028,57 é o valor de B. O seguro da fábrica diz lá que é o mesmo critério do aluguel. Aluguel e seguro têm o mesmo critério. Eu até poderia somar os dois e fazer juntos. Ou seja, é pela área ocupada. Então, é 2.500 dividido por 140, vou achar o valor por metro. Vezes 60 metros, 1.071,43 é o valor do seguro para A e 1.428,57 é o valor do seguro para B. Muito bem. Observando os critérios dados no exercício, eu rateei os custos entre os produtos A e os produtos B. Somando os custos de cada produto, eu tenho um custo total por produto. Então, A tem um custo total de 13.157,14 e B tem um custo total de 12.442,86. Como eu estou perseguindo o custo unitário, se eu tenho um custo total, para achar o custo unitário, eu vou dividir pela quantidade produzida. 13.157,14 dividido por 300 unidades de A, cada unidade de A tem um custo de 43,86. 12.442,86 dividido por 400 unidades de B, cada unidade de B tem um custo de R$ 31,11. Aqui em cima nós temos uma informação que o preço de venda é 60% acima do custo unitário. Então, eu tenho aqui o custo unitário, R$ 43,31. 60% acima disso, então o preço de venda de A é R$ 70,17, o preço de venda de B, R$ 49,77. Ok? Pessoal, Eu não entendi essa parte, não. Preço de venda? Os 60%, isso. Aqui, Thaís, o enunciado diz que o preço de venda é 60% acima do custo unitário. Então, eu tenho que pegar meu custo unitário na calculadora, 43,86, vezes 60% e bater mais, para eu somar 60% acima. Ok? Ah, tá, entendi. Okay? Entendi. Ou multiplicar direto por 160%, que é a mesma coisa, sem bater o mais. Beleza. Ok? Ok. Pessoal, mais uma vez, eu já vi muito aluno tentando fazer esse exercício, chega aqui no número 1 e fala assim, no mês foram iniciadas 300 unidades de A e 400 unidades de B. Ele quer resolver o número 1. Não tem nada aqui para resolver, não. Isso aqui é só informação. Eu preciso exercício de custos sempre. Ler o exercício todo, ver as informações que eu tenho na mão e o que o exercício está pedindo. Aí eu começar a trabalhar. Dá para ler metade do exercício e depois começar a e querer já resolver, porque não dá certo. Então, essa base de dados aqui que nós fizemos, agora nós temos condição de responder as perguntas do exercício, que são duas. Valor do estoque final de produtos acabados e o valor do lucro bruto. Vamos lá. Estoque final de produtos acabados. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. O produto A, eu tenho 100 unidades no meu estoque de produtos acabados. Por que eu tenho 100 unidades? Por quê? Porque você vendeu 300, professor, por 400. Quase. Não, produto A, você tinha 300 e vendeu 200, aí sobrou 100. Isso. Eu que mesmo. errei, mas é 300 que tinha e vendeu 200, isso mesmo. Vendi 200. Então, meu produto A, sobraram 100 unidades no meu estoque. Está aqui, 100 unidades. O custo unitário eu já achei aqui, que é 43,86. Então, o meu produto A, eu tenho no estoque 4.385,71. Só isso.
Produto B, eu tenho 150 unidades no estoque. Por quê? Eu produzi 400 unidades e vendi 250. 250. Então, sobraram 150 unidades no meu estoque. Vezes o custo de 31,11. Então, eu tenho no estoque de produto B 4.666,67. Ok? Meu estoque total, 9.051,79. Pronto, respondi a letra A. A letra B, pessoal, me pede o lucro bruto. E aí, o que é lucro bruto? Guardem isso também. Lucro bruto é receita menos custo. Receita menos custo dos produtos vendidos. Receita menos CPV. Isso é meu lucro bruto. Toda vez que pedir lucro bruto, você já sabe, ó, eu tenho que calcular a receita e tenho que calcular o CPV para achar o lucro bruto. Ok? No caso aí, eu posso falar que é o 60%, né? Que ele vende Pode. acima do valor. Pode. Pode sim, Tamires. Eu só não gostaria que nos exercícios, né, vocês fizessem direto assim, porque às vezes vai que na prova eu não dou percentual e aí eu te obrigo a calcular. Acho que é muito difícil fazer esse tipo de coisa, porque existe um coração aqui dentro. Bom, né? Coração bom. Mas vai que eu faço, né? E aí você está acostumado com percentual, não vai conseguir. Mas você está certíssimo, assim. Inclusive, a sua percepção é a percepção de quem entendeu o que nós estamos fazendo. Ok? É exatamente isso mesmo. Então, vamos lá. A minha receita com vendas. Como que eu determino a receita com vendas? Anota aí também. Receita com vendas é quantidade vendida vezes preço de venda. Então, a minha receita com vendas é quantidade vendida vezes preço de venda. Ó, o produto A, nós já vimos lá em cima que nós vendemos 200 unidades. Vezes o preço de venda, que é R$ 70,17. Então, eu tenho uma receita de venda de R$ 14.034,29. Ok? O produto B, nós vimos que nós vendemos 250 unidades. Vezes o preço de venda, que é R$ 49,77. Então, eu tenho uma receita com o produto B de R$ 12.442,86. Ok? Muito bem. Outra coisa que vocês podem anotar. CPV, custo produto vendido. Aqui nós não vamos fazer o CPV com aquela monte de fórmula lá, de custo básico, custo fabril, não. Nós vamos fazer de uma forma mais simples. O que é CPV? Quantidade vendida vezes o custo unitário. Quantidade vendida vezes o custo unitário. Então, CPV do produto A. Eu vendi 200 unidades ao custo de R$ 43,86. Então, meu custo do produto vendido foi R$ 8.771,43. No produto B, nós vendemos 250 unidades. Vezes o meu custo unitário, que é R$ 31,11. Então, o custo do produto B vendido foi R$ 7.776,79. Lucro bruto é simplesmente a receita menos o custo. 5.262,86 de A, 4.666,07 de B. Prontinho. Olha que beleza. Como, professor, você achou o lucro bruto? A receita menos o CPV. produto vendido? Isso. Ah, tá. Então não vai entrar tudo aí, não? Energia, essas coisas tudo, aluguel. Vai. Porque todas... Quem está perguntando? Camila. Camila, todas essas coisas, energia, aluguel, está dentro do meu custo unitário aqui, ó. Eu não peguei os meus custos aqui, ó, e rateei com os dois produtos, depois eu somei meu custo total, dividi pela quantidade e achei meu custo unitário. Então, aqui dentro desses 43,86,
tá matéria-prima, mão de obra, direta mão de obra, tudo aqui, ó. E aí eu multipliquei pela quantidade vendida para eu saber o custo do produto que foi vendido, ou seja, das 200 unidades. Então, 43,86 que está tudo aqui, vezes as 200 unidades, 8.771,43. Ok? Então, no trabalho, se fazer esse quadro, vai facilitar muito a nossa vida. O meu tá uma bagunça só. Não, vai facilitar, e não só vai facilitar a vida de vocês, a vida do pobre coitado do professor coração bom que tenta adivinhar o que foi feito. Porque tem umas correções que vêm aqui que eu falo, meu Deus, como é que eu vou conseguir adivinhar? Então, eu vou pedir para vocês, eu vou dar um toque para vocês agora, para eu poder corrigir, vocês têm que procurar fazer de maneira mais organizada. E eu vou ajudar vocês agora, eu vou dar uma dica para vocês como que vocês podem fazer de maneira mais organizada dentro dessa linha de raciocínio que a gente fez aqui, a resolução dos exercícios. Ok? Só que antes da gente passar para o trabalho, pessoal, muito poucas pessoas, ou simplesmente poucas pessoas, me enviaram esse exercício. Eu imagino pela dificuldade, o que é natural, porque a gente deu a matéria, não corrigiu nenhum exercício, esse é o primeiro que nós estamos corrigindo. Então, eu vou dar um... Oi. Eu vou ser sincera com você. Quando eu vi, na verdade, quando eu fiquei sabendo que era para entregar, estava muito em cima. E quando eu fui ler o trabalho, eu fiquei meio assustada. Então, eu foquei toda a minha atenção para o trabalho e nem olhei para esse pobre coitado desse exercício. Não, tem tudo bem. Eu só vou pedir a vocês que até sábado, vocês me enviem esse exercício aqui que eu acabei de corrigir. Né? Conforme o nosso combinado desde o início do semestre, eu não recebo exercício após corrigir. Esse caso é um caso excepcional, porque nós ficamos muitos dias sem aula. Nós já estamos há 15 dias sem aula, na verdade há 21 dias, que hoje está completando que nós estamos sem aula, porque primeiro foi o feriado e depois foi a prova suplementar. E eu não tinha corrigido nenhum exercício desse ainda com vocês, nem de uma matéria nem de outra. Então, quem não enviou ainda e quiser enviar para ter os pontos, não é obrigado a enviar, só se quiser os pontos do exercício, pode me enviar até no sábado. Combinado? Combinado. Combinado, professor. Beleza. Pessoal, passando para a questão do trabalho. Podemos falar do trabalho? Não esquece de mandar as folhas de correção, não, Kleber? Por favor. Não vou esquecer, não. Eu anotei aqui. E só não vou garantir para vocês que eu mando hoje, porque realmente, assim, estou querendo que a aula termine aqui para eu ir embora, porque a minha febre está aumentando. Mas... O trabalho, você fala, professor, é o Inter? Não, o VA2. Ah, tá. VA2. Se eu não mandar hoje, amanhã cedinho eu mando para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a minha resolução do trabalho, mas só para vocês terem uma ideia da organização que eu estou falando, ok? Por óbvio, eu não vou disponibilizar a minha linda, maravilhosa, cheirosa e bonita planilha. Só para vocês terem uma ideia da organização, para vocês tentarem desenvolver de maneira mais organizada. Né? Quem estuda matemática financeira sabe muito bem que para conseguir resolver um exercício de matemática financeira, a gente precisa colocar as ideias no papel de maneira organizada, porque senão a gente se perde. Né? E custos é a mesma coisa. Tem o microfone ligado aí, está dando uma cacofonia. Obrigado. Então, mas, ô Kleber, tem que fazer de maneira organizada. Oi? O senhor quer, tipo assim, todos os cálculos ou só quer aquele quadro final lá? Oi, Kleber. Eu quero só o cálculo final. Mas o que eu tinha combinado com vocês? Que quem quisesse me mandar
antes da entrega final, para eu dar uma olhada e eu ia corrigir. Aí, quando eu vejo assim, que me mandou e que está com erro, eu já tento achar ali o que está acontecendo, onde que a pessoa errou, até para dar um toque, sabe? Só que quando isso vem desorganizado, eu não consigo ajudar. Aí eu olho só o resultado final e falo, está errado. Aí eu não consigo ajudar, entendeu? Mas para a entrega, ou quem quiser mandar também para corrigir só o resultado final, não tem problema. Às vezes eu não vou conseguir contribuir muito. Eu só vou dizer, está certo, está errado. É porque Ok? eu, particularmente, Uhum. eu faço, sabe, à mão, eu faço no computador, Certo. eu sei lá. Não tem problema, Cleber. Você pode me mandar as respostas para eu corrigir, eu vou te falar, ó, essa está certa, essa está errada, a letra A está certa, a B e C está errada. Então, não tem problema. Aí você corre atrás e tenta descobrir o que está errado, tá? Mas quando vem mais organizado, aí às vezes eu consigo direcionar um pouco melhor. Olha, você está errando aqui, ó. Ó, você esqueceu de calcular o INSS nos encargos sociais, é isso que está dando erro, entendeu? Aí eu consigo direcionar um pouco melhor. Ok? Mas tranquilo, pode mandar aí do jeito que vocês tiver o hábito de fazer, que for mais fácil para vocês. Eu vou fechar essa tela aqui e vou compartilhar a outra. Estão vendo aí minha planilha, pessoal? Sim. Sim. Muito bem. Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem: apurar o valor de aquisição da matéria-prima. Lá no exercício, nós temos duas compras. Então, você vai apurar o valor da aquisição da matéria-prima com esse quadro aqui que nós fizemos em sala de aula. Ok? Sala de aula, ótimo, né? Aqui na sala virtual. Com esse quadro aqui, igualzinho nós fizemos nos exercícios. Apurou o valor de aquisição, faz a ficha de estoque de matéria-prima, que é pelo preço médio. Então, apurar a aquisição, fazer a ficha de estoque de matéria-prima. Ok? Muito bem. Depois disso, calcule os encargos sociais, igual a gente acabou de calcular no exercício agora. Ok? Muito bem. Então, se você já fez a ficha de estoque de matéria-prima, você já tem um custo com a matéria-prima. Se você já calculou os encargos, você já tem um custo com a mão de obra. Então, agora, você vai fazer esse quadro, igual esse último que nós fizemos na correção do exercício, que você vai colocar os custos e vai escrever o que é fixo, variável, direto, indireto, despesa e investimento. Você já vai classificar aqui. Ok? Muito bem. Depois que você fizer isso, você vai ter os totais de custo, despesa, investimento, etc, etc. Custo fixo, variável, direto e indireto. Né? Com esses dados até aqui, você já tem condição de começar a responder as perguntas do exercício. Então, é isso que você precisa fazer para você começar a responder o exercício. Apurar a matéria-prima, fazer a ficha de estoque, apurar os encargos sociais e separar os custos em fixo, variável, direto, indireto, tal, todos que estão pedindo lá. Aqui, ó. Fixo, variável, direto, indireto, despesa e investimento. Quando você fizer isso, você tem condição de responder todas as perguntas que o exercício está fazendo. Simples desse jeito. Olha que bobeira que é esse trabalho. A gente nem precisa sofrer com ele. Com essa organização, não, né? Do jeito que a gente estava
tentando fazer no caderno, planilha, abre e fecha, não ia sair nunca. Pois é. Planilha aí, Caleb. Ah, Mas eu acho que esse exercício aí é outro, né? Não. a mesma coisa. Ai, o seu coração bom demais, credo. Mas é isso que vocês precisam fazer. Ok? Só isso. Aí o que acontece? Não acontece nada. Aí quando vocês me mandam, aí tá mais fácil de eu ajudar vocês. Ok? Apurar a matéria-prima, fazer a ficha de estoque de matéria-prima, calcular os encargos e separar os gastos. Tudo conforme nós fizemos em sala de aula lá desde o início, lá que a gente estava classificando custo em fixo, variável, direto, indireto, os encargos que nós calculamos agora, tudo, só isso. Dúvidas? Zero dúvidas, não é? Ô, professor, Oi. quanto que você falou mesmo que é o padrão do Vale Transporte do Vale Refeição? Ó, o Vale Refeição, você desconta do empregado 20%. Então, o custo da empresa é 80%. Então, o Vale Refeição é sempre o valor que eu te der, vezes 80% vai ser o custo da empresa. O Vale Transporte, você precisa fazer o cálculo. Porque você desconta do empregado ou o valor que ele gastou ou 6% do salário dele. Dos dois, o menor. A diferença é custo da empresa. Então, vou te dar um exemplo. A empresa te deu de Vale Transporte R$90 e seu salário é R$1.000. 1.000 vezes 6% dá 60. Então, o máximo que a empresa vai descontar de você é 60. Mas ela te deu 90. Então, ela te deu 90 e está descontando de você 60. Logo, o custo dela é 30. Ok? Por outro lado, se o seu salário for R$2.000, 2.000 vezes 6% dá 120. Se ela te deu R$90, ela pode descontar de você só 90. Então, qual é o custo da empresa? Zero. Porque ela te deu R$90 de vale e descontou de você R$90 também. Ok? Entendido por entender? Não, entendi. Entendeu? Pessoal, então é isso. Essa semana eu vou deixá-los terminar o trabalho e mandar. Mas eu vou postar um exercício para vocês, mais completo, para a gente poder corrigir na semana que vem. Combinado? Que aí é aquilo que eu falei com vocês. Mais completo que esse VA? Não. Aí é exercício, né? A VA é um trabalhozinho fajudinho, mas é um trabalhozinho, né? Esse é para te entregar também, professor? Oi? Esse que você vai passar hoje é para te entregar também na próxima aula? Esse é para entregar também. Entregar também, nós vamos corrigir ele na próxima aula. Vocês acham que dá ou fica apertado? Fala que dá, por favor. Apertado não dá, né, professor? Só vai piorar a situação. Se pudesse na outra aula ainda, seria melhor, porque a gente tem 2 trabalhos para apresentar. Aliás, um para apresentar agora na quarta. Então vamos fazer o seguinte, então. Não, tudo bem, a gente faz o seguinte, então. Vocês vão terminar esse trabalho. Na próxima aula eu vou dar matéria, então. Que é uma matéria que eu queria dar para vocês antes do final do semestre. Que é custos para decisões. Pelo menos margem de contribuição e ponto de equilíbrio eu gostaria de dar para vocês. E, de qualquer maneira, eu vou postar o exercício, aí vocês me entregam o exercício na outra semana, no dia 30, quando a gente vai corrigir esse exercício. Ok? Bom, professor. E aí eu vou postar um outro para vocês, que vai ser uma base para a prova, para a gente corrigir no dia 7 de dezembro. Que é próximo da prova, que a prova é dia 9 de dezembro. Beleza. Combinado? Tranquilo. Beleza, pessoal. Acho que por hoje é isso tudo. Ok? Espero ter contribuído com a formação do exercício e aí qualquer coisa vocês podem me mandar. Falou, Danilo. Valeu, professor. Ajudou Obrigado. pra caramba. Boa noite pra geral. Que bom. Boa noite.
Obrigada, Obrigado. professor. Valeu, boa noite. Eu que agradeço. Obrigado, Boa Shirley. noite. Boa Boa noite. noite, Falou, gente. boa noite. Boa noite. Melhoras, Kleber. Obrigado. Tchau pra vocês. Professor, boa Boa noite. noite, professor. Boa noite. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.